Olá pessoal, vamos para a aula número 15 sobre esse curso para a gente tentar entender, né, o conflito entre Ucrânia e Rússia. Né? Então veja só, qual é o tema da aula 15? Veja que na aula 14 a gente discutiu ali o final da União Soviética, né, e a formação da comunidade dos Estados Independentes. Agora vamos para a aula 15. Né? A gente vai continuar na questão da discussão da geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, certo pessoal? Sobre essa aula, a gente vai discutir qual tema? A Federação Russa. Né? Terminou a União Soviética, ocorre a independência, né? Em 26 de dezembro de 1991, ocorre que a União Soviética é extinta e se forma em seu lugar o país mais poderoso da antiga União Soviética, a Federação Russa, que inclusive é herdeira do maior parte do arsenal nuclear que havia a União Soviética durante o período da Guerra Fria. Nós vamos dividir essa aula em duas, né? Parte 1, a Federação Russa, esse mesmo tema em duas aulas, a parte 1, né? E vamos nessa. Está aqui, né, a bandeira, né, do Kremlin foi arriada às 19h30, né, da noite do 26 de dezembro, e aí foi hasteada essa bandeira aqui, olha, né, a bandeira azul, branco e vermelho, certo? Está aqui o território da Rússia, o maior país do planeta, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, certo, pessoal? E aqui o Palácio do Inverno, do governo, né? Federação Russa. Nome oficial da Rússia, formada por cerca de 80 grupos étnicos diferentes. Então, a Rússia é um país multiétnico, com várias etnias, vários grupos. Né? Os russos são os mais numerosos, herança da ex-União Soviética, possui 21 repúblicas. Né? Moscou e São Petersburgo adquire o status administrativo especial, é o segundo maior arsenal nuclear mundial, né? Grande quantidade de recursos minerais e energéticos, como, por exemplo, o petróleo e gás natural. Peso geopolítico, há uma expansão econômica, uma exportação de petróleo. Né? A Europa vai depender, 40% do petróleo sai da Rússia. Então veja a importância da Rússia para o tabuleiro geopolítico, né? O tabuleiro da geopolítica global naquela região. Quais são as características da Federação Russa? O país enfrentou uma etapa difícil de transição da economia socialista para uma economia de mercado. Né? Uma crise econômica financeira intensa, como a gente já havia dito na aula anterior, o aumento da pobreza, da corrupção, da concentração de rendas e guerras separatistas. Né? Vários movimentos tentando se separar do território da Ucrânia, da Rússia. Como eu falei para vocês, mais de 80 etnias diferentes. Né? Então não é fácil governar, manter unificado um povo com características de línguas, tradições, histórias, culturas bastante diferentes. Né? No entanto, a Rússia, no início do século XXI, se recuperou economicamente com o alto preço do petróleo e do gás nos mercados internacionais e se restabeleceu como potência. Ou seja, início do século XXI, né, com o aumento do preço internacional do petróleo, como a Rússia é um grande extrator e exportador de petróleo, né, alavancou a economia, né, tendo aí sob o comando o presidente Vladimir Putin. Em 1998, passou a integrar o G8. Né, o que é o G8? Grupo formado pelo G7, que são os 7 países entre os mais ricos do planeta, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, e a Rússia, que tem PIB bem menor que os demais, no entanto, do ponto de vista político-militar, divide com os Estados Unidos a condição de maior potência nuclear da Terra, certo? Então, por isso que a Rússia faz parte do G8, né? Esse grupo dos 8 países mais poderosos do planeta. Não por conta da economia da Rússia, mas por conta do poderio político-militar que ainda mantém. Né? Os europeus dependem da Rússia para o fornecimento de gás natural, fonte energética fundamental, tanto para as atividades econômicas como para boa parte do sistema de calefação. Essa situação deixa a Europa vulnerável na sua relação com a Rússia. Por isso que, no início desse conflito atual com a Ucrânia, os países do Ocidente, liderados aí pelos Estados Unidos, com sua arrogância e petulância, comandando a OTAN, fez com que todos os países, né, todos os países da OTAN, os países da União Europeia, fizesse boicote na economia da Rússia, né, com algumas sanções econômicas, mas recentemente, nas últimas semanas, eles estão voltando atrás. Os próprios Estados Unidos estão reconhecendo a importância de voltar atrás e reatar relações econômicas, porque dependem extremamente do fornecimento das matérias-primas da Rússia. Né? A Rússia tem acordos militares com a Índia desde julho de 2001, quando assinou um acordo de amizade e tem estreito suas relações políticas com a China. Né? A Rússia apoia o Irã, a Coreia do Norte, a Síria, grandes inimigos da OTAN. Né? Veja que esse embate aí com a Ucrânia não é só por conta da Ucrânia.
É um embate geopolítico global, de disputas de áreas de influências, que mais parece uma nova onda de Guerra Fria, mas em outras perspectivas, né? E mantém cooperação com esses países. Outras características é a maior nação do mundo com mais de 17.075.400 km² e 11 fusos horários. Você imagina, o Brasil tem 4 fusos, já é muita coisa. Imagine 11 fusos. Tamanha a dimensão de leste a oeste esse país. A palavra federação no nome do país indica um enorme guarda-chuva que abriga os mais diversos povos pertencentes a 21 repúblicas, 10 distritos e uma região. A parte europeia possui 4/5 da população e suas principais cidades, incluindo a capital Moscou e São Petersburgo, fica no lado europeu. As planícies da Sibéria, na porção asiática, concentram as reservas minerais que fazem do país um dos líderes mundiais na produção de carvão, petróleo e gás natural. A Rússia é a principal república derivada da antiga União Soviética, que se dividiu em 15 países em 1991, como a gente falou na aula anterior. Tem herdado também a condição de liderança política regional. Essa liderança se manifesta na Comunidade dos Estados Independentes, AC, um fórum de coordenação política e econômica entre 12 das 15 repúblicas soviéticas. O país também é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Está aqui a importância estratégica, como é um país respeitado. Além de se manter integrante do G8, né, em 1998 passa a fazer parte do G8, é também membro do Conselho Permanente da ONU. Né? As 5 cadeiras permanentes, que Estados Unidos, França, Inglaterra, China e a própria Rússia, certo? A Rússia detém ainda um grande poderio bélico e militar, herança da Guerra Fria, o que garante sua participação em assuntos de estratégias mundiais. Destaca-se também na produção mineral, com grandes jazidas de petróleo, gás natural, que abastecem muitos países da União Europeia e do leste europeu, extremamente dependentes das fontes de energia provenientes do território russo. Kim Marshall, que foi um grande escritor, ele escreveu um livro chamado Prisioneiros da Geografia. E nesse livro ele vai discutir qual é o papel do símbolo do urso para a Federação Russa. Sobre o urso como símbolo da Rússia, assim como o urso, a Rússia, às vezes se encontra hibernando, um país que fica hibernando. Então, essa associação da Rússia com o urso é porque tem características parecidas, de acordo com Kim Marshall, né? A Rússia parece o urso, ele durante o inverno fica hibernando, às vezes rosnando, porém está sempre majestosa e feroz. Ou seja, ele está ali rosnando, hibernando, mas mantém o respeito, né? Mantém majestosa a Rússia, ela mantém o respeito pelo seu poderio militar. Né? Chamam-no então de Medvedev, aquele que gosta de mel. Né? Então, para Winston Churchill, que foi aquele primeiro-ministro inglês, durante aquele período ali da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, ela é um enigma envolto num mistério dentro de um enigma. Olha a expressão de Winston Churchill. Ela, a Rússia, é um enigma envolto num mistério dentro de um enigma. Mas talvez haja uma chave. Essa chave é o interesse nacional russo. Então, esse enigma Rússia, é justamente o interesse nacional, essa tentativa de unificar um povo que, historicamente, como a gente viu lá nas aulas anteriores sobre o processo de ocupação da Ucrânia, da formação do território da Ucrânia e da Rússia, do Império Russo, a gente discutiu essa questão das nacionalidades, né? Como envolve um problema tão complexo e por isso que não dá para a gente ficar nessas notícias rasas, nessas análises rasas e rasteiras de pseudo-jornalistas, esses que representam uma mídia grandiosa aqui no Ocidente e que, ao invés de informar, desinforma a sociedade. É um tema muito complexo para deixar na mão de meros jornalistas com suas análises rasas. É necessário muito conhecimento aprofundado de história, de antropologia, de geopolítica, da geografia, para a gente entender esse enigma que é a Rússia. Né? Então, o interesse nacional está por trás desse enigma. Segundo Winston Churchill, não há nada que os russos admirem tanto quanto a força. E não há nada porque tenham menos respeito do que a fraqueza, especialmente a fraqueza militar. Por isso que eles avançam. Né? Isso talvez ajude a explicar a força de Vladimir Putin na atual Rússia. Né? Ele demonstra ser forte e mostra ao mundo a força militar do país. Por isso que ele é sempre colocado em uma imagem grandiosa de um representante militar, ex-integrante da KGB, que é a agência de espionagem da União Soviética na época. Né? Então, uma figura que mostra essa condição de guerreiro, de uma pessoa guerreira, né? Que está à frente de um grande exército de nacionalistas para expandir a sua ideia de uma grande Rússia. Né?
A atual Rússia, ainda de acordo com Tim Marshall, aparenta estar envolta em um mando de democracia, porém continua como na época dos czares, autoritário e tendo como núcleo o interesse nacional. Aspectos físicos da Federação Rússia. Cerca de 2/3 do seu território estão situados na Ásia, como a gente já falou. Mas a capital do país, que é Moscou, localiza-se na porção ocidental na Europa. A partir dos Montes Urais, nós chegamos aqui na Europa, então Moscou está nessa região. Os Montes Urais estabelecem a divisão entre a parte europeia e a parte asiática do território russo. Neles estão localizadas jazidas minerais, especialmente carvão. Então veja, os Montes Urais, importante fonte de jazidas de carvão mineral, certo? Então uma cadeia de montanhas que vai se direcionando em direção ao nordeste, quebrando, dividindo a Ásia da Europa. Clima, o relevo. Destaca-se duas grandes planícies, a russa, situada no noroeste da Sibéria, nessa região aqui, ó, a planície russa, na porção centro-ocidental, certo? Do centro-ocidental, a leste da planície da Sibéria está localizado o Planalto Central Siberiano, o Planalto Central Siberiano, aqui ó, Central Siberiano, essa região aqui de coloração amarela e laranja já apresenta uma altitude mais elevada que as áreas verdes, que são de planícies, aqui são os planaltos, então nós temos aí o Planalto Central Siberiano, em que há cadeias montanhosas antigas, com concentração de minerais como ouro e diamantes. Então, cadeias montanhosas antigas porque sofrem o desgaste ao longo de milhares de anos dos agentes externos atingindo o relevo, a chuva, a queda da neve, a variação de temperatura. Clima e vegetação. Na parte asiática do território russo, predomina climas frios. Então, essa parte aqui é bastante fria, onde passa o círculo polar ártico, e aqui nós temos a área glacial ártica. Ao norte, ao longo do litoral, a tundra aparece associada ao clima polar. Então, essa região aqui predomina uma vegetação rasteira chamada tundra, uma vegetação pobre e rasteira, onde o clima é bastante frio. À medida que as latitudes diminuem, as latitudes é o que? A distância em graus da linha do Equador em direção ao Polo Norte e ao Polo Sul. Então, se você vai saindo do Polo Norte para baixo, você vai reduzindo a latitude. À medida que a latitude diminui, o clima é frio e associado ao clima polar. À medida que as latitudes diminuem, o clima é frio e há predomínio da taiga ou floresta de coníferas. Então, o clima passa de polar, ou seja, de gelado, para frio, e a vegetação ela vai ganhando exuberância, vai se tornando a taiga ou floresta de coníferas, que ainda é uma vegetação um pouco homogênea, comparado com as florestas equatoriais, mas apresenta uma maior densidade, e um porte mais elevado. Ao sul, onde o clima se torna mais seco, ocorrem as estepes. Nessa região aqui, ó, ao sul da Federação Russa, formam as estepes, um clima mais seco. A leste dos Montes Urais, ou seja, a leste dos Montes Urais, na porção europeia, o clima é temperado. E o bioma característico é a floresta de coníferas, que abastece as indústrias de papel e de madeira, certo, pessoal? Ao sul, verifica-se um clima temperado mais ameno e a presença da floresta temperada e da pradaria. Essa área é a mais populosa e nela ocorre o maior aproveitamento da terra para a agricultura no solo de Chernozem. Lembrando que o solo de Chernozem é considerado o melhor solo agrícola do mundo. É um solo formado por uma rocha extrusiva vulcânica, vulcânica extrusiva ou extrusiva, e que ela sofre a ação dos desgaste dos agentes externos do relevo e que transforma em um solo a partir do chamado basalto, certo, pessoal? Aqui nós temos o mapa do território russo, os Montes Urais, aqui, ó, representado por essas figuras aqui de montanhas, separando do lado da Europa do lado asiático, certo, pessoal? O Cáucaso, que é essa região aqui que separa a Rússia da Turquia. Então, veja. População. A diversidade física da Rússia contribui para explicar a distribuição irregular da população. Essa diversidade física, de um lado você tem ali no noroeste, nas planícies da Sibéria, uma área muito fria que dificulta o processo de ocupação. Do outro lado você tem um clima mais ameno, no lado leste, no lado oeste, em direção à Europa, vai haver uma maior concentração populacional, sobretudo próximo da São Petersburgo e Moscou. Ultrapassa 142 milhões de pessoas pelo imenso território. A maioria dos habitantes reside na parte europeia do país, onde estão localizados o centro econômico e as principais cidades da Rússia, como eu falei, Moscou, com mais de 12 milhões de habitantes, e São Petersburgo, com cerca de 5 milhões. A taxa de urbanização é de 74,2%,
A Federação Russa, que reúne cerca de 130 povos, tem como maioria os russos e sofre com a ascensão do sentimento nacionalista, trazendo risco de desagregação ao seu território. Embora seja formada por diversas etnias, a maioria da população é composta por russos, 78% é formada de russos. Né? Um dos grandes problemas do país é o crescimento populacional negativo, menos 0,08%. A taxa de fecundidade é de 1,6 filhos por mulher, ou seja, uma taxa de fecundidade muito baixa, a taxa de natalidade baixíssima. Isso contribui para um déficit populacional, um crescimento populacional negativo. O governo encara essa questão como prioridade nacional e oferece incentivos financeiros para que as famílias tenham mais de um filho. Então, a tendência na Europa Ocidental, nos países mais desenvolvidos e urbanizados, e na Rússia não é diferente. Esse processo de envelhecimento populacional, a partir da queda da taxa de natalidade, da queda da taxa de fecundidade, enfim. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês nessa aula sobre a Federação Russa é isso, né? Lembrando que aqui é a parte 1, nós vamos ter a parte 2, a continuidade sobre a questão da Federação Russa. Tchau, tchau.